Como previsto, o celular desligou na minha cara e eu fiquei falando sozinho. Vamos fechar o assunto do vídeo anterior. Eu falava sobre a Lei Saraiva-Cotegipe, a lei dos sexagenários. Ela, por motivos óbvios, enfureceu a comunidade abolicionista no Brasil. As pressões sobre o governo aumentaram muito. E no ano seguinte, 1886, a Espanha proibiu a escravidão na sua única colônia na América, em Cuba. Então agora o Brasil ficou sozinho mesmo. Eu já tinha falado que o Brasil, com a abolição nos Estados Unidos, se tornou o único país independente com escravidão. Tá? E agora, com a proibição na colônia de Cuba, ninguém mais tem trabalho escravo. Então ficou muito feio, fica muito ridículo. Além do mais, a escravidão era uma instituição que não afetava de fato a economia brasileira, tá? Onde a economia brasileira era forte, na cafeicultura, agora já na terceira fase, lá no Oeste Paulista, o trabalho era praticamente todo livre e assalariado. Tá? Então a escravidão era ainda um resquício de um Brasil velho, de um Brasil colonial, que era importante para alguns poucos proprietários de escravo lá no litoral, principalmente no Rio de Janeiro e no Nordeste, na Bahia, em Pernambuco. Tá? Mas a economia brasileira como um todo já não dependia da escravidão. Então estava mais fácil para o Dom Pedro II. Mas o problema é o seguinte: abolir a escravidão significava uma intervenção do Estado na economia. Mais do que isso, significava o governo desapropriar proprietários. O problema não eram os proprietários, o problema eram os liberais. Tá? Políticos liberais lá no Congresso que acreditavam que se o governo fosse autorizado a confiscar propriedade que fosse escravo agora, abria-se um perigoso precedente. Então hoje confisca escravo, amanhã confisca terra. O projeto Dantas já tinha dado sinal de que o governo tinha sim interesse em fazer reforma agrária. Então por isso o Dom Pedro II continuava enfrentando a oposição, mesmo daqueles liberais que não eram donos de escravos. E dito e feito, Dom Pedro II resolveu chutar o pau da barraca, metia o louco, abolir a escravidão. Então é a filha dele, inclusive, quem assina a Lei Áurea no dia 13 de maio de 1888. A sociedade brasileira como um todo comemora. O comércio no Rio de Janeiro declara, de forma autônoma, sem participação de políticos, declara 7 dias de feriado. E tem carnaval na rua, tem celebrações inúmeras. A princesa Isabel é levada à condição de heroína e etc. Mas os liberais estão furiosos. Tá? Então, se antes da abolição, quem não era proprietário, quem não era dono de escravo e havia se tornado abolicionista, era contra o governo pelo governo não ter abolido a escravidão. O governo tendo abolido a escravidão, essa turma não vira agora favorável ao governo, pelo menos não todos. Alguns a gente viu o caso do Zé do Patrocínio, mas a maioria não vira a favor do governo. O que significa que o governo tinha uma grande oposição de abolicionistas, agora aboliu a escravidão, o que era a base de sustentação do governo, que são os latifundiários, que defendem a manutenção da escravidão, agora são oposição ao governo. Tá? Existe uma pressão muito grande agora dessa turma, querendo a indenização dos ex-proprietários. Olha, você confiscou um produto, você confiscou uma mercadoria, uma propriedade, você tem que indenizar o ex-proprietário. E, obviamente, todo mundo sabia que o governo não estava disposto a indenizar ex-proprietários. Ele queria, ao contrário, indenizar os ex-escravos. Tá? Então isso, obviamente, vai tornar o governo de Dom Pedro II ainda mais isolado do que estava antes. Agora nós temos militares contra Dom Pedro II, nós temos a classe média que quer participar da política contra Dom Pedro II, nós temos a igreja contra Dom Pedro II e agora nós temos os latifundiários contra Dom Pedro II. Tá? São grupos muito diferentes um do outro. Tá? Na maior parte das vezes não há interseção entre a oposição desses caras. Não existe nada que os conecte. E aparece então uma quinta questão, que é a questão sucessória. Tá? Dom Pedro II está velhinho, Dom Pedro II está doente, ele trabalha cada vez menos. Tá? Tanto é que no dia 13 de maio não era ele que estava lá à frente do governo, era a filha dele.
E afinal de contas, quem vai assumir o governo? Os dois filhos homens de Dom Pedro II já haviam morrido. Tá? Ele tinha uma filha, que era a princesa Isabel, casada com um francês, que os militares odiavam, porque o Dom Pedro II homenageou ele, o Conde d'Eu, escreve Deu, né? Homenageou o Conde d'Eu como herói da Guerra do Paraguai, como na verdade os heróis da Guerra do Paraguai foram soldados brasileiros, os generais brasileiros, o general Osório, o Duque de Caxias. Então, entre os militares, a ideia de que o Dom Pedro II morrendo, quem seria de fato o governante do Brasil seria o marido da princesa Isabel, um francês, vamos lembrar daquele nacionalismo cada vez mais intenso que estava sendo desenvolvido aqui, seria um francês, e mais ainda, um francês que os militares odiavam. Tá? Isso era inadmissível. As pessoas ligadas à igreja, não só os clérigos, mas, né, líderes católicos muito conservadores, tinham restrições muito intensas contra a ideia de uma mulher governar o Brasil. Então a solução Princesa Isabel também não era bem vista. A Princesa Isabel que aboliu a escravidão e se recusou a indenizar os ex-proprietários. Então a elite latifundiária, a elite agroexportadora, também não via com bons olhos a ideia da Princesa Isabel como sucessora. Então essa questão sucessória acaba unindo todos eles na ideia de que era mais fácil depor um governo benquisto pela população, mas enfraquecido por já estar no poder há meio século, do que um governo que a população não simpatizasse tanto, mas era um governo novo, jovem, vigoroso. Tá? Então o momento de derrubar a monarquia no Brasil era aquele momento. Então jornais no Brasil inteiro começam a divulgar de forma mais agressiva essa ideia do republicanismo. Aqui em Minas Gerais, em Ouro Preto, tinha um jornal onde foi publicada uma poesia. Eu não lembro exatamente das palavras, não, mas o teor era mais ou menos esse. Os negros já ganharam sua liberdade. Agora falta a nós brancos conquistarmos a nossa. E aí vocês veem aquela questão que eu tinha discutido num outro vídeo lá, de que a liberdade é dada como presente aos negros, não é uma conquista. Tá? Que é uma ideia profundamente racista. Bom, então com isso forma-se um consenso geral. Dom Pedro II deve ser deposto. Esse consenso geral, lembre-se, não inclui o povo não participa dessas decisões, o povo continua amando Dom Pedro II, é um consenso geral entre as elites políticas brasileiras. Tá? Com isso, os diversos tipos de republicanismo se fortalecem, o que vai levar ao golpe militar do dia 15 de novembro de 1889. Tá? Tanto essas correntes republicanas quanto o golpe propriamente dito, a gente vai falar no próximo bloco de aulas daqui a alguns dias. Então, estudem bastante, cuidem da saúde e vejo vocês muito em breve.